Cristo habita em nós, e a ideia é essa, unidos em Cristo, então deve haver humildade em vez de orgulho, reconciliação em vez de rivalidade, serviço em vez de autopromoção e perdão em vez de amargura. Eu estive recentemente em uma igreja, em um momento não muito bom, e aí eu estava conversando com algumas pessoas que eu conhecia, e uma pessoa falou comigo e me veio uma pequena lembrança daquela pessoa, que já fazia muito tempo que eu não o via. E depois eu perguntei para alguém, esse irmão é o irmão fulano de tal? Ele disse, é. Aí eu novamente fui lá para conversar com ele. Eu disse, irmão, e mencionei o nome dele. Ele olhou para mim, aí também ele reconheceu, o senhor é o pastor Benildo? Sim, e tal. Mas eu lembrei que quando eu estive pastor daquela igreja, a Lajota, que não é mais a que está lá, foi ele quem colocou. Mas quando ele terminou, disse, e aí pastor, o que é que o senhor achou? Bonito, tá bom, tá muito bonito. A igreja vai ficar sabendo que foi eu que fiz? O senhor vai dizer para a igreja que foi eu que fiz? E ele fez questão, ele batia muito nessa tecla, que eu fiz, e eu lembrei dele por isso daí, né, que eu lembro bem da frase. Mas a igreja vai ficar sabendo que fui eu? O senhor vai dizer? Eu digo, vou, irmão. Aí eu disse, né, o piso da igreja está bonito, foi o irmão que fez e tal, e é lógico que ele gostou. E nós temos que fazer esses destaques. Eu acho que precisamos, né, a pessoa que presta um serviço para a igreja. Mas nós não precisamos disso, você não precisa disso. Mas eu entendo que a igreja deve reconhecer. Nós precisamos ter a gratidão e o reconhecimento. O que eu estou dizendo é que nós não dependemos disso e não precisamos disso, que é o contrário da não gratidão. Ok? Então, uma comunidade verdadeira, unida em Cristo, ela vai tornar esse sinal visível de que o Evangelho é real. Vamos para os versículos 24 a 26. A unidade da igreja, ela aponta para o amor eterno do Pai e para a glória futura do Filho. Então vamos ao verso 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então Cristo, ele coloca aqui, ele declara o desejo escatológico dele, que onde eu estiver, também eles estejam comigo, ou estejam comigo os que me deste. A unidade da igreja não é apenas presente, ela é futura também, ela é escatológica. Então aqui aponta para o futuro. O destino final do povo de Deus é estar com Cristo, é contemplar a sua glória. Então ela é presente, mas ela é futura também, ela é escatológica. O verbo aqui expressa o desejo firme, não é um mero anseio emocional da parte de Cristo. A comunhão com Cristo é o horizonte final da salvação. Um dia estaremos com Ele para todo o sempre. A unidade verdadeira, ela tem perspectiva escatológica. Até a ceia, ela tem essa perspectiva escatológica. Até que o beba convosco no reino do meu Pai. Verso 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Aqui nós temos um contraste entre o mundo e os discípulos. O mundo não te conheceu, ele coloca aqui. Aí ele diz, e estes conheceram que tu me enviaste. Então o mundo não conhece o Pai, mas Cristo, ele conhece o Pai, e os discípulos também reconhecem que o Pai enviou o Filho. De modo que a unidade da igreja, ela se sustenta nesse conhecimento salvador. Não em um simples ou uma simples simpatia
religiosa, é o conhecimento do Pai. Não tem como ter unidade mútua aqui se não há conhecimento do Pai. A pessoa que não conhece a Deus não pode ter essa unidade no corpo de Cristo. Então a unidade da igreja, ela se sustenta nesse conhecimento salvador, soteriológico, ou seja, que não é uma simples simpatia religiosa. Olha, eu admiro os evangélicos, admiro a igreja, eu acho bonito tal coisa. Não, é um conhecimento. Ele diz Pai justo. Isso aqui refere à santidade e à retidão divina. O mundo não te conheceu. Ele aborda aqui a cegueira espiritual. Tivemos recentemente ali na faculdade um missionário de missões mundiais que esteve aqui também, e lá ele mostrou que mais de 50% da população mundial ainda não ouviu, ou seja, são povos não alcançados, nunca ouviram de Cristo, não é que não se converteram, não foi alcançado, não ouviu ainda, então o mundo não conheceu, há uma cegueira espiritual, e ele diz, e estes conheceram, os discípulos têm conhecimento, esse conhecimento é relacional, é um conhecimento regenerado, eles foram alcançados pela graça, eles conheceram o Pai. Então o mundo vive em cegueira espiritual e os discípulos, a igreja, nós temos um conhecimento relacional, um conhecimento resultado aí da regeneração. O último verso, o 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então aqui é o verso final da oração sacerdotal e o verso final também da perícope, ou desse texto que nós escolhemos para pregar. Jesus declara aqui que ele fez conhecido o nome do Pai e que continuará a fazê-lo, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então vejam aí que essa unidade da qual nós estamos falando, a unidade cristã, ela desemboca no amor de Deus, no amor do Pai, que está em nós. Então é impossível falar de unidade, falar de mutualidade sem falar de amor. É impossível falar de amor sem falar também da presença de Cristo. Então a revelação do nome divino, ela é contínua. Ele diz que revelou e o fará ainda. O objetivo final é que o amor do Pai seja participado, ou seja, vivenciado pela igreja. E a presença de Cristo em nós é a garantia desta unidade perseverante. Então, nesses versículos finais, Cristo nos revela aqui o destino último desta unidade da igreja. Estar com Ele e contemplar a glória dEle, para que vejam a minha glória. De maneira, meus irmãos, que a igreja não caminha para o vazio. A igreja caminha para a presença do Pai. Ela caminha para Cristo. Não caminha para o isolamento. Ela caminha para a comunhão eterna com Cristo, é o que o texto diz. O amor do Pai, revelado em Cristo, ele precisa estar em nós. Ele precisa ser visto em nós. É o amor divino, habitando o povo de Deus, a igreja de Cristo, e formando nele uma nova qualidade de vida. Cristo deseja que todos os seus estejam com Ele, para que a salvação, ela alcance então a consumação na contemplação da sua glória lá no futuro, juntamente com o Pai. Então a unidade da igreja, ela não pode ser tratada como algo pequeno, ela pertence ao horizonte eterno de Deus. Ela sai de uma comunidade, de uma denominação, e ela então perpassa, chegando ao horizonte eterno de Deus. A igreja que vive em amor, ela antecipa aqui e agora a realidade do reino que há de ser revelada
na plenitude, como nós chamamos, no pleroma, nós podemos vivenciar aqui, ainda que de maneira pequena, aquilo que será uma realidade em plenitude no céu. Por isso, onde há ofensa, é tempo de reconciliação. Onde há distância, é tempo de aproximação. Onde há frieza, é tempo de arrependimento. Onde há orgulho, é tempo de quebrantamento. E aqui eu caminho para a minha conclusão. Então, João 17, de 20 a 26, vai nos ensinar sobre a unidade da igreja. Primeiro, nós vimos que a unidade da igreja é fundamentada na palavra de Cristo. Ela é modelada pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Ela é sustentada pela glória de Cristo, para que o mundo veja a glória que me deste. Ela é aperfeiçoada no amor do Pai e do Filho. Ela é direcionada na missão, ou à missão que nós temos, para que o mundo creia, e ela é consumada na eternidade. Somente lá, essa comunhão vai ser consumada na eternidade. Assim, a igreja de Cristo, que somos nós, deve rejeitar toda forma de divisão alimentada por qualquer que seja o motivo, carnalidade, competitividade, vaidade. A unidade, ela não significa ausência de verdade, ela significa a verdade habitada pelo amor. Nós temos que dizer a verdade, nós temos que falar a verdade. Eu não vou dizer a verdade para aquele irmão que ele vai ficar com raiva de mim. Falai a verdade em amor. Significa viver de modo coerente com o evangelho que nós confessamos, o evangelho de Cristo Jesus, que nós, como igreja, que vamos estar caminhando aqui nessa série de mensagens sobre mutualidade cristã, possamos ser reconhecidos, não apenas por uma igreja doutrinariamente correta, mas por uma igreja que vive uma comunhão visível, perceptível pelo mundo, que o mundo veja em nós aquilo que Cristo pediu ao Pai, um povo unido, santo, reconciliado e missionário também, porque para que o mundo creia. Então, essa unidade que nós vemos aí, para que ela seja tão verdadeira, para que o mundo receba, ao contemplar a glória do Filho no Pai e que o Filho foi enviado. Esta é a nossa missão. Unidos em Cristo, ou mutualidade cristã. Unidos em Cristo, nós seremos mais fiéis, mais santos, mais fraternos e mais testemunhais, ou testemunhas de Cristo. Que Deus nos abençoe.